E voltando um pouquinho naquele verbo unir, como eu disse, como eu expliquei sobre a cruz de Cristo, unir-se sob o mesmo jugo que é a cruz, faz com que o matrimônio seja uma comunidade de vida total, união de carne, de espírito e de alma. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 uniões no matrimônio: união de carne, de espírito e de alma. É a totalidade, enfim, quando nós falamos que o matrimônio é uma comunidade de vida total, união de carne, de espírito, de alma, nós estamos falando de totalidade de intensidade. Existem 2 totalidades, de intensidade e de duração. De intensidade é de corpo, de espírito, de alma, e de duração até a morte. Então o matrimônio dura até a morte. E a intensidade dessa união é uma intensidade de carne, de espírito e de alma. A união de carne é o elemento que distingue o amor de amizade, ou seja, o amor da amizade. A amizade, ela é viável entre pessoas do mesmo sexo. O amor, não. Ou seja, o que é amizade? Amizade é a intimidade do coração, de espírito, de alma. O amor também traz isso. Intimidade do coração, de espírito e de alma. Mas, além disso, o amor é coabitação completa e contínua. Coabitação completa e contínua é intimidade carnal, o que não cabe na amizade. Então, o que cabe no amor, além de tudo que tem na amizade, é a coabitação total. Ou seja, não existe senhas no amor. Eu sempre digo isso para os casais. Um casal que consegue, ou seja, que dorme junto, que toma banho junto, que um vê o outro, de roupa ou sem roupa, e ainda tem senha, um não conhece a senha do outro, a conta bancária de um não é a conta bancária do outro, um não sabe o que um ganha. Claro, isso não é para vocês, mas casais aí, enfim, nesse mundo. Espera aí, não é coabitação total? Por que existem pequenos segredinhos? Segredinhos esses que vão se transformando em mentira. Então a gente vê um homem que todo final de semana os dois conversam, ele e a esposa, que não pode gastar, que estão tendo dificuldade nisso, financeira, não pode gastar. Mas aí todo final de semana ele vai para o futebol com os amigos e lá tem sempre um churrasco depois do futebol. E todo mundo tem que contribuir com essa carne. Contribuir com a carne, ou seja, ele está gastando 20, 30 ou 50 reais, mas isso ele não fala para a esposa. E ela se dá o direito de esconder 50 reais também toda semana para poder fazer as suas unhas. Você percebeu que quando entra a mentira e coisa escondida, já saímos da verdade. E a mentira é sorrateira, ela vai entrando nas pequenas coisas escondidas. Então a gente percebe um homem, vai lá, sai, eu dizia isso naquele último retiro, porque a mulher, a Bíblia assim, a gente olha para as palavras bíblicas, Deus cria a mulher, vou criar para o homem um auxiliar. Aí a palavra auxiliar a gente busca no original do hebraico, se diz ezer, que significa socorro. Então ela é o socorro para o homem, mas ao mesmo tempo ela está contra o homem. Ela é oposta ao homem. É a mesma raiz da palavra, oposição e contra. Oposição contra e ao mesmo tempo socorro. Então como que ela socorre o homem? Dizendo que ele está errado. Estando contra ele, sendo um muro quando ele constrói os projetos e os planos dele sozinho, sem ela. Então ele chega e fala, amor, olha, estou pensando em fazer isso, não vai dar certo, não. Isso aí acho que não vai dar certo, não. Ele fica frustrado, sabe? Diz, mas puxa vida, ela nunca está a meu favor. Mas quando ela está contra você, ela está a seu favor. Ela está desconstruindo o que você construiu sozinho sem ela.
Aí quando você partilha com ela, é o mesmo projeto, ela fica alegre, vocês constroem juntos, é o mesmo projeto, mas precisava ser construído junto com ela. Mas não é uma só carne, um só coração, uma só alma, até que a morte o separe? Intensidade carnal, intensidade em tudo. Então é um socorro para o homem, ela está contra o homem, ela caminha à frente dele, ela se opõe a ele como uma muralha. Então nós percebemos, é sempre um socorro, mas por que tem coisas então mal resolvidas e escondidas? Não tem necessidade disso, é só andar na verdade. Aí ele vai e compra um carro, né? Fui lá, comprou um carro e chega em casa e fala, amor, precisa economizar. Então você economiza nas suas maquiagens, você economiza agora nas compras que você faz. Aqui em casa tem muita coisa, não precisa ficar comprando tanto. Espera aí, você que comprou o carro e é ela que tem que economizar? Você nem deu possibilidade para ela escolher junto com você, nem a cor do carro, nem o carro, se ela queria aquele carro, se achava que era bom para a família. Então percebe como que quando a gente desce ao natural, a gente esquece a visão sobrenatural de um matrimônio. Quem te autorizou a fazer sem ele ou fazer sem ela? Vocês não são uma só carne? Falar do outro não é falar da própria carne? Mas são desconfianças que vão gerando. Então eu não tenho tanta confiança, isso aqui eu vou esconder. Não, é minha vida pessoal, o que é isso? Tem que ter privacidade. Querido, você perdeu a privacidade no dia que você casou. No dia que casou. O seu relacionamento com Deus, claro, tem coisas que as partilhas das pessoas, você não vai sair, né? Não é um confessionário aberto. Mas isso não é perder a privacidade. Tem coisas que não são segredos seus, são segredos dos outros, tesouros dos outros eu guardo. Agora aquilo que é seu é 100%, é união total, coabitação. Isso é união da carne, união não só do corpo, mas união daquilo que vive um corpo, aquilo que é carnal. Consiste, então, numa amizade mais íntima e total, porque se apodera de todo ser, físico, psíquico, e permite os enriquecimentos inerentes à sexualidade física. São João Paulo II que diz, na Teologia do Corpo, vai dizer que fala da amizade fraterna do casal, diz que o casal precisa ter uma amizade fraterna, que revela no amor mais forte que a morte. A amizade fraterna do casal se revela no amor mais forte que a morte. O amor é mais forte que a morte quando existe uma amizade fraterna entre o casal. Pega comigo Tobias 8:7. Agora, não é por luxúria que me caso com esta minha irmã. Espera aí, sua irmã? Está casando com a irmã? Não é por luxúria que me caso com a minha irmã, mas com reta intenção. Tem misericórdia de mim e dela, e que possamos chegar ambos a uma ditosa velhice. Está casando com a irmã? Tem umas Bíblias que trazem parente. Tobias 8:7. Não tem isso na sua Bíblia, não? Não tem, não? Eu acho que na Ave Maria não tem, né? Então. A Bíblia da Ave Maria não tem, a CNBB tem. Às vezes está nos versículos mais adiante, não está, não? Está na Bíblia, gente, está isso aí. Não está nos versículos, acharam? Acharam, está nos versículos ou antes ou depois? Qual? 509? Versículo 9, tem alguns que estão no versículo 9, está na minha ou 7? 7:7, na Ave Maria. A CNBB, enfim, minha gente, eu vou ler na minha aqui, escreve na sua aí, ela vem faltando.
Agora não é por luxúria que me caso com esta minha irmã, mas com reta intenção, com a minha parenta ou com a minha irmã. Parente e irmã aqui é uma forma essa palavrinha irmã, essa palavrinha parenta, forma através do matrimônio, um relacionamento recíproco semelhante àquele que une a irmã ao irmão, amizade, que se enraiza na doação recíproca de si, amor esponsal. O texto bíblico traz como irmã, como parenta, para falar de uma amizade entre irmãos, uma amizade fraterna. Amizade na Bíblia é doar a vida pelo outro. Então, tem textos bíblicos que nós vemos isso. Então, nós vemos alguns textos do Antigo Testamento que quem hospeda tem a responsabilidade de dar a vida por aquele. Então, se entra um bandido na casa de alguém, ele precisa se colocar na frente e morrer no lugar do amigo que ele hospedou. Por isso que Jesus vai dizer, o verdadeiro amigo doa a vida, doa a vida pelo outro. Então, não vos chamo mais servo, mas vos chamo meus amigos, porque vos dei a conhecer, enfim. Então, amizade fraterna entre o casal, de confiança, de amizade, enfim, que forma essa união recíproca, esse amor esponsal. Essa é a união carnal. A união de coração comportam todos os elementos sentimentais e afetivos do amor. Então faz parte da união de coração, doçura e embriaguez que se revelam, doçura e embriaguez de se reverem, de viverem lado a lado, alegria de estarem juntos, de se aderirem um ao outro, de se completarem, de amadurecerem um com o outro e um para o outro. Então, a união do coração traz em si os sentimentos, a doçura, o desejo de estar com o outro, o desejo de voltar para casa, o desejo de acompanhar o outro, de sentir falta do outro, de querer volte, você está na missão, não vejo a hora de você voltar, não vejo a hora de você estar em casa, de sentir falta do outro. Onde está o meu tesouro, aí está o meu coração. Então, se o seu esposo ou a sua esposa é o seu tesouro, o tesouro que Deus lhe deu, o seu coração está nele. Então, onde ele está, você está, mas sente falta. Eu preciso da doçura dele. E o interessante é que a união de coração é um amadurecer juntos. Como a oração de Sara e Tobias, que possamos, ele vai dizer, de Tobias, que possamos chegar juntos a uma velhice feliz. Que possamos chegar juntos a uma velhice feliz. Eu sempre dou esse testemunho porque muito me tocou. É uma senhora, ela viveu mais de 50 anos com o marido e ele faleceu. Essa senhora, ela é uma lady, sabe? Você olha para ela assim, parecia a rainha da Inglaterra, assim, uma lady, uma mulher fina. E um dia ela disse para mim, padre, o meu esposo nunca elevou a voz para mim. Eu falei, não? Você acha estranho, né? Você nunca elevou a voz para mim? Em 50 anos de casamento? Ela falou, só uma vez, padre. Ele não gostava de pudim com calda. E eu fiz o pudim e me esqueci. E quando eu fui servi-lo, eu coloquei calda no pudim. E ele disse para mim, amor, você não sabe que eu não gosto de calda? Foi a única vez. Foi a única vez que ele elevou a voz para mim. E por que ele nunca elevou a voz para ela? Porque ela nunca elevou a voz para ele. Ação e reação. União de coração. Eu me antecipo no amor. Eu sei o que ele está precisando. Eu sei o que ele gosta, eu sei o que ela gosta. Eu me antecipo no amor. Se nós somos imagem e semelhança do amor, ele nos amou primeiro. No casamento, também deveria ser assim. Ele ou ela me amou
primeiro. Quando eu preparei, a única briga, o único debate no casamento deveria ser para ver quem ama mais. Aí pode ter discursos calorosos. Quem ama mais? Não tem um conto de fadas, né? Espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonito do que eu? Os casais deveriam olhar para a cruz e dizer: espelho, espelho meu, tem alguém que ama mais do que eu? Antecipar-se no amor. Né? Achei engraçado aqui, a gente estava conversando com a Sônia e o esposo dela. E ela foi falar uma coisa, ele entrou na frente e falou, depois ele voltou: amor, você estava falando? Ela falou: não, pode falar, amor, eu estou morta mesmo. Ela já entendeu que ela já morreu, entendeu? Eu já morri mesmo, então. É isso aí, antecipar-se no amor. União de coração é ter a coragem, irmãos, de descer no pé do outro e falar: olha, me desculpa, eu errei. Basta isso, só isso. Nós não somos infalíveis. Eu errei, me perdoa, eu errei. União de coração, doçura nas palavras. Eu errei. É só isso, não precisa de mais nada. Eu errei. Aí vem uma senhora com 90 anos e fala comigo: meu marido nunca elevou a voz para mim. Nunca, uma vez só. Oh, amor, você sabe que eu não gosto de pudim com calda. Oh, meu Deus. Ainda bem que na Canção Nova também é assim, né? É só quando põe a calda no pudim, não é? Então não esqueça da calda do pudim. Nunca união de coração. Se o coração é a sede das decisões, é a sede das emoções, dos sentimentos, o coração, o que o outro está sentindo é também aquilo que eu estou sentindo. A dor do outro é a minha dor, o sofrimento do outro é meu sofrimento, o amor, o que o outro está vivendo também eu estou vivendo, nós somos uma só carne. Eu digo para os casais, a maior forma de vingança no matrimônio, sabe qual que é? Posso vir, pode chegar aqui? A maior forma de vingança no casamento é quando um dos cônjuges diz para o outro, quando o outro chega, fez um projeto, tentou alguma coisa que deu errado, é quando um dos cônjuges diz assim: mas eu te falei que não ia dar certo. É vingança isso. Vamos analisar, por que é vingança? Porque dentro de mim eu torci para dar errado. Para eu ter o gosto inconscientemente. Eu desejei que desse errado, para eu ter o gosto de dizer: eu te falei que não ia dar certo, você deveria ter me ouvido. O que eu penso é que dá certo. Agora, se a gente muda e diz: amor, não deu certo, o que nós podemos fazer agora para dar certo? O projeto não é dele ou dela, é de vocês dois. Deu errado para os dois. Não deu errado para ele, não deu errado para ela. Deu errado para os dois. Então, já que não deu certo, o que a gente pode fazer então agora? O que eu posso te ajudar para dar certo? Antecipar-se no amor, morrer para a vontade de dizer: eu te falei, ô bênção, eu te falei que não ia dar certo. E tem coisas que a gente vê que vai dar errado mesmo. Mas o que os apóstolos diziam? Isso é muito interessante. Quando tomavam a decisão, a gente vê nos Atos dos Apóstolos: o Espírito Santo e eu decidimos. Tomaram a decisão, conversaram. Você não concorda, mas tomou decisão que vai ser aquilo, então o projeto já não é mais de discordância ou concordância. O projeto é nosso. Então nós vamos até o fim nele, dando certo ou dando errado. Já não é mais dele. Eu não concordo, então o projeto é dele. Não. A gente já discutiu, conversou, mas chegamos na decisão que vai fazer, então agora o projeto é nós, é nosso. O Espírito Santo e nós decidimos. Deu tudo errado, mas deu tudo errado para nós. Não deu errado para ele ou para ela. Porque se dá certo, né? Ele fala assim, aí também é para os dois, né? Errado ou certo, união de coração. União de coração. Vamos lá, vamos continuar.
União de espírito, elementos intelectuais do amor. O acordar das concepções, das ideias, dos juízos, das maneiras de ver e de pensar. Um acordar amigável e amoroso, e não despotismo de um cônjuge autoritário sobre um cônjuge diminuído ou aniquilado. Pega rapidinho Mateus 18, 15 a 20. Mas deixa marcado em Tobias. Mateus 18, 15 a 20. Diz assim, é o texto de quarta-feira. Se teu irmão pecar contra ti, enfim, correção fraterna. Mas vamos pegar aí o versículo 19. Eu vos digo mais isto, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está no céu os concederá. Se tiver de acordo, unido, esse verbo acordar ou estar de acordo aqui no grego é a mesma palavra que sinfonia ou sintonia, como os instrumentos musicais. Notas diferentes, as cordas do violão são uma diferente da outra, mas estão na mesma sinfonia e cantando uma canção nova, e cantando uma mesma canção. Isso é estar de acordo, na mesma sinfonia. Pensamentos diferentes, mas na mesma sinfonia, na mesma sintonia. O que eu penso que ele pensa, o que eu penso que ela pensa pode ser diferente, mas nós conseguimos entrar numa mesma sinfonia e Deus vai abençoar. Deus abençoando, Ele vai conceder tudo aquilo que nós pedirmos se tivermos com um único coração, na mesma sinfonia, na mesma sintonia. Existe uma tradição judaica que diz o seguinte: no coração do santuário, a comunhão dos irmãos é uma majestosa descida do Espírito do Senhor. Atos 2, para que acontecesse Pentecostes, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam na mesma sintonia e o Espírito Santo foi derramado. Quando no matrimônio existe uma união de espírito, quando o casal está na mesma sintonia, é um verdadeiro Pentecostes. O seu matrimônio é um verdadeiro Pentecostes, porque há descida do Espírito Santo. Oh, como é bom, como é amável, diz o Salmo, os irmãos viverem juntos na mesma sinfonia, acordados, unidos uns aos outros. Essa é a união de espírito. Por último, a união de alma. Todas as profundezas do ser, natural e sobrenatural, tudo que está enraizado na estrutura íntima dos indivíduos, a pertença um ao outro. Um vive de tal maneira no outro que as suas alegrias tornam-se as suas. Os sucessos os seus, os reveses da vida também os seus. Eu estou tão ligado ao outro, eu estou tão no outro de uma tal maneira que tudo do outro se torna meu. União de espírito. Pertence um ao outro, melhor, um é de algum modo o outro, suportando os dois as mesmas provações, os lutos, fiéis sempre na dor como na alegria. Então, quando existe essa união de espírito, união de carne, de espírito, união de alma, quando existe tudo isso,
é como se um vivesse a vida do outro, como se um estivesse no outro. O que o outro vive é também aquilo que eu estou vivendo. A dor do outro não pode ser indiferente a mim. A alegria do outro também não pode ser indiferente a mim. O que o outro está vivendo, eu também estou vivendo. É claro, não é porque o outro está chorando que eu preciso estar chorando, mas eu estou sofrendo com o outro. Da minha maneira, mas eu estou sofrendo com o outro. E saber, né, o lugar do outro, o espaço do outro. Às vezes, acontecem umas dificuldades no matrimônio, simplesmente porque o homem tem uma psicologia diferente da psicologia da mulher. São completamente diferentes. Então, a mulher, ela quando tem algum problema, uma dificuldade ou um desafio, quando as coisas não estão bem, é próprio dela, ela precisa externar aquilo, ela precisa falar. Então ela fala o dia inteiro daquele problema. Ela fala, que para ela aquilo é importante. É como quando ela vai num casamento. Você pergunta, e como foi o casamento? Ela dá todos os detalhes da noiva, da roupa, do botão que não estava arrumado, de um negocinho que saiu aqui. Ela fala o número até do sapato que a mulher estava usando, aonde foi o lugar do vestido, ela consegue. Ela vai ao casamento, ela vê tudo, ela vê até a flor que não ornou, ela vê tudo, todos os detalhes. E quando é o homem que vai e pergunta, como foi o casamento? Foi bem, ó, tudo deu certo, estavam felizes, acabou. Mas só isso, eu não estava lá não, você não prestou atenção? Prestei, mas foi isso que para ele importante, aquilo ali, que tudo deu certo, a celebração começou na hora certa, terminou na hora certa, foi todo mundo embora feliz, contente, casou. E ela fica frustrada, porque não é isso que ela quer saber, ela quer saber se ele estava bem vestido, se não estava amarrotado, se o véu era grande, se era pequeno, se, enfim. Então, mas é próprio da psicologia, está errado? Não, ela é assim, ela é assim. E quando ela está com problema, ela precisa falar, ela conta, ela revela, ela precisa de apoio, ela quer que o marido escute, enfim. Agora o homem, quando ele está com um desafio, o mesmo problema da mulher, ele precisa, ficar em silêncio. Porque quando ele resolve o problema dentro dele, aí ele vai falar com ela. Mas primeiro ele precisa contar para ela o problema e já trazer a solução. Porque é próprio do homem, é próprio da cabeça do homem, desde quando ele é criança, até as brincadeiras dele são diferentes. Brincadeiras violentas, espada, soco, o menino está lá dando soco, até na sombra, está dando soco, é próprio do homem isso. Ela não, ela é delicada, aprendeu a brincar de boneca, enfim, faz maquiagem, arruma aqui, arruma ali, enfim, duas personalidades, duas psicologias diferentes. E o problema começa quando um não compreende o outro. Então, o homem está com problema, ele está cabeça cheia, quente. Então, ela acha que ele é igual a ela. Então, ela começa. Amor, está acontecendo alguma coisa? Não, você pode falar comigo, você pode confiar em mim. Eu sou sua esposa. Não, nos seus amigos você confia. Aposto que partilhou com fulano, com cicrano, enfim, agora com a sua esposa, eu sou a última a saber, eu nunca sei de nada. Você, depois que as coisas acontecem, que eu fico sabendo, enfim, ela acha que ele é igual a ela, que ele precisa falar. Não, ele precisa ficar em silêncio. Quando ele resolver tudo dentro dele, ele vai falar com você. E ele também não sabe que quando ela está com um problema, que ela precisa falar, então quando ela está com um problema, ele acha que ela é igual a ele. Aí ele não fala nada, ele acha que ela precisa também ficar em silêncio. Então ele quer respeitar o tempo, aí ela fala, ele é indiferente comigo. Ele não liga porque que eu estou vivendo, por isso que a gente conta para as amigas, WhatsApp, a gente não pode contar com o marido, indiferente. O padre falou que é união de coração, de espírito, mas o coração dele está longe, não quer saber de mim. Mas, ou seja, dar tempo. Então o que ele precisa fazer? Ela está com um problema, ele precisa morrer agora. Fala, amor, eu estou percebendo que você não está bem. Pronto, ela vai, é tudo que ela queria ouvir. É tudo que ela queria ouvir. Você vai viver uns 3 meses no paraíso. É tudo que ela queria ouvir, tudo, tudo. Mas você tem que ter tempo para sentar e ouvir agora. Tem que ter tempo, sentar e deixar ela falar, desabafar. E ela vai falar coisas de 30 anos atrás.
vocês nem se conheciam, ela já vai contar para você agora. Mas ela só queria saber, ela só precisava disso. Então é uma morte. Ela precisa aprender a morrer para ela na hora que ele tiver problema e deixar ele no tempo dele. E aí ele precisa aprender que ele precisa nessa hora olhar para o relógio, desmarcar tudo o que ele tem e falar, agora eu vou fazer a pergunta crucial, amor, o que está acontecendo? Que aí ela vai falar, vai sentar, e assim vai ser a noite inteira, vai começar durante o dia, vai terminar durante a noite, não vão dormir aquela noite. Então, essa união de coração, de alma, de espírito, essa coabitação, precisam conhecer o outro, a psicologia do outro, saber que o outro é diferente de mim e que a gente precisa morrendo no dia a dia para viver bem, coabitação total de si. É oferta, minha gente. Se vocês têm essa vocação do matrimônio, Deus seja bendito pela vida de vocês. Então já estão casados, agora não tem o que fazer mais. É só fazer a oração, então, pedindo até que a morte o separe, que aí resolve o problema. Mas enquanto não faz essa oração, é viver essa união total. E a partir daí nós podemos ver isso em dois personagens bíblicos que é muito conhecido, que a gente usa muito para falar para casais, que é Sara e Tobias. Só que quando eu rezava com essa passagem bíblica para trazer para vocês uma partilha da palavra hoje, o que eu tenho aí ainda? Tenho 30 minutos, tá? O Senhor me dizia, porque eu preparo minhas pregações assim, eu estou rezando, peço a Deus que me dê uma inspiração, ou a partir do tema que me foi dado, ou quando não tem tema, enfim, peço a Deus, fala comigo, o Senhor me dá a inspiração, eu vou no texto bíblico, e o Senhor me diz, olha, fale sobre essa palavra. Então aí cabe a mim depois trabalhar a palavra, estudar a palavra, buscar, enriquecer aquela palavra. A inspiração Deus deu, e Ele não vai fazer o que cabe a mim, né? Não vai estudar no meu lugar, não vai procurar no meu lugar. Então, o que cabe a Ele vai fazer, o que cabe a mim fazer. Então, quando eu estava rezando com essa palavra, o Senhor me dizia, fala para ele sobre o quarto de Sara e de Tobias. Eu falei, meu Senhor, fala de coisa que todo mundo já sabe, é mais fácil. Então, vamos falar do quarto. O que é esse quarto? Eu tive que estudar um pouquinho para trazer para vocês, lá em Tobias 8, de 1 a 8. Quero falar do quarto. Quando terminaram de comer e beber, quiseram dormir. Eu não vou contar a história de Sara e Tobias, porque vocês sabem muito bem. Né? Enfim, não precisa contar, contextualizar, porque vocês já conhecem a Sagrada Escritura. Levaram o jovem e o acompanharam até o quarto. Tobias então lembrou-se das palavras de Rafael e retirou da sua bolsa o coração e o fígado do peixe e os colocou sobre as brasas do incenso. Olha o incenso aí de novo. O odor do peixe manteve à distância o demônio que fugiu para as regiões mais remotas do Egito. Rafael foi até lá, prendeu e logo voltou. Os outros tinham saído e fecharam a porta do quarto. Tobias levantou-se do leito e disse a Sara, levanta-te, minha irmã, oremos e supliquemos a nosso Senhor para que nos conceda misericórdia e salvação. Ela levantou-se e começaram a orar e suplicar o Senhor para que lhes fosse concedido a saúde. Esta foi a sua oração. Tu és bendito, Deus de nossos pais, e bendito o teu nome pelos séculos dos séculos. Bendigam-te os céus e toda a tua criação por todos os séculos. Tu fizeste Adão e lhe deste como auxiliar e amparo Eva, e de ambos surgiu a descendência humana. Foste tu que disseste que não era bom o homem ficar só. Façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Agora, não é por luxúria que me caso com esta minha irmã, mas com reta intenção. Enfim, no final disseram ambos amém, amém, e dormiram a noite inteira. Nós vemos aí algumas vezes a palavra quarto. O quarto no hebraico se diz heder. Esse R se escreve com CH, mas tem som de R. O quarto, aqui no original, representa, né? Na verdade significa quarto, aposento, escola,
centro e útero. Pode ser todas essas palavras. Então, Sara e Tobias entraram no útero, entraram na escola, entraram no aposento, entraram no quarto. Ou seja, o quarto na Sagrada Escritura é a parte mais íntima do casal. Por isso que a cama de um casal, o leito de um casal, não deve ser emprestado para ninguém. Então, chegou alguém na sua casa para hospedar, não empreste o seu leito. Se tiver, a pessoa não pode dormir no chão, é idosa, então monta uma cama para ela. Mas o seu leito é o seu leito. Da mesma forma que para o padre o altar é onde acontece o amor, o seu leito é o seu altar, onde acontece a liturgia do casal, onde acontece o amor. É de vocês aquele leito. Então é o lugar íntimo, é o útero onde é gerado o amor, é a parte mais íntima, é a escola do céu. Jesus vai dizer, quando fores orar, entra no seu quarto. O útero na Sagrada Escritura não é qualquer coisa. Se diz rahamim, de raham, útero. É amor de entranhas. O quarto na Sagrada Escritura, ele representa as entranhas de amor de Deus na vida de um casal. É ali que Deus se derrama sobre eles. É no seu quarto íntimo que acontece a gestação de novas vidas. É ali o lugar da intimidade, onde se solucionam os problemas. Porque, claro, nem todo mundo tem uma capela em casa. Então, o seu quarto é a sua capela, é o seu útero, é o lugar das entranhas de amor, é onde o amor é derramado, é o lugar da intimidade mais profunda. O coração é a sede das decisões, na Bíblia, o útero, as entranhas são chamadas entranhas de amor. Então, ali é o lugar onde Deus está presente. Se no útero da mulher Deus põe a mão, se eu dizia que o útero da mulher é a terra santa onde Deus põe a mão, lá no deserto Deus pôs os seus pés, no útero de uma mulher ele põe as mãos, o seu quarto é o seu cenáculo, o seu quarto é o lugar do Pentecostes, o seu quarto é o lugar da intimidade, o seu quarto é o lugar onde Deus habita, ali é o lugar onde Deus quer falar com o casal, e fala através de todos os gestos na vida do casal, união de corpo, união de alma, unitivo, procriativo, o que une o casal, o que leva à procriação, enfim, a união abençoada por Deus, tudo acontece nesse lugar, nesse quarto, é a parte íntima. Heder vem da palavrinha, a primeira letra que se escreve a palavra quarto é o heit, no hebraico, se escreve com CH, como eu dizia, é a 8ª letra do alfabeto. Essa 8ª letra, ela parece um muro, ela parece uma parede. É um vav, que representa o homem, e o zaim, que vocês se lembram lá da palavra ouro, que forma essa letra, unidas por uma fina linha. Então é um vav, um zaim, unido por uma linha. Então ele forma, na verdade, ele é em formato de porta. É como se fossem os umbrais de uma porta, é como se fosse as batentes aí de uma porta, né? Então faz em 3 aquela linha. E essa linha de cima, ela é bem fina. Ela representa então o amor humano, que é fino, mas divinizado e assumido pelo amor divino, que faz com que um esteja ligado ao outro. Então é a porta do quarto. Para o casal, esse quarto é a própria porta, que deve ser uma porta para a intimidade com Deus. Só que o interessante, ele parece uma parede, ele parece um muro. Os judeus vão dizer que essa letra que escreve quarto é a letra da vida, da graça. Por quê? Porque a palavra graça e vida se diz ren, com o mesmo CH. Então a palavra quarto
vem da mesma letra de graça, de vida. E Het é a porta de entrada da luz do céu. Então, o seu quarto é por onde entra a luz do céu. É ali, no seu quarto, no lugar da intimidade, que a luz divina deve entrar, com sabedoria, com entendimento, com compreensão. É ali, o seu lugar de intimidade. Quanto mais intimidade tem o casal, mais intimidade eles têm com Deus. Quanto mais eles conhecem a Deus, mais eles se conhecem. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se revela a mim, e mais eu sei quem eu sou, porque Ele diz quem eu sou, e assim por diante. Então o quarto é o lugar onde eu sou gestado por Deus. Deus vai me gerando novamente, e vai gestando o meu matrimônio, vai gerando aí vida nova. Na gematria tem o valor de 13, a palavra quarto, o valor de 13, essa letrinha Reit. E é igualzinha, tem o mesmo valor numérico da palavra Ahavá no hebraico. Então veja, a palavra Reit, a letra Reit, tem o mesmo valor numérico na gematria do número 13, que é a mesma palavra Ahavá no hebraico, que significa amor. O quarto é o lugar do amor. Que amor? O amor que passa pelos 3 degraus. Eros, filia, para chegar no ágape. É ali que acontece o Ahavá, que é o amor. E também tem o mesmo valor numérico na gematria judaica da palavra Erad, que significa um. Ou seja, é o amor que torna 2 pessoas diferentes uma única pessoa. O que une o casal e o faz ser, o que faz com que os 2 sejam um, é o amor, matéria do sacramento do matrimônio, o amor do casal. A fórmula é a fórmula de intenção do matrimônio, e a matéria aí é o amor do casal. Os judeus veem nessa letra como uma porta. Seu formato é um formato de porta. E os judeus dizem uma coisa muito interessante, que como essa letra do quarto é formada, a forma dela é uma porta, os judeus afirmam que essa porta está marcada, está impregnada pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro marcou, o sangue do Cordeiro marcou os batentes da porta. A porta foi marcada pelo sangue. Então, o quarto do casal é representado pelo o lugar do sacrifício. O Cordeiro, o sangue que foi marcado na porta dos judeus, dos hebreus, significa que aquele Cordeiro foi sacrificado. Ou seja, no quarto de Sara e de Tobias, por que existia a morte sobre eles? Como sobre todos os antigos maridos que Sara teve? Porque aquela porta estava incompleta, aquela porta não estava marcada com o sangue do Cordeiro. Então, o anjo da morte não conseguia passar por cima, ele passava por baixo. Asmodeu entrava e matava os seus maridos. Então, quando eles marcam aquela porta com sangue, e nós vamos ver que sangue é esse, Asmodeu teve que fugir. Então veja, o quarto lugar, porta do amor, da luz, da vida, lugar do sacrifício de amor. Tobias 8:2. Tobias então lembrou-se das palavras de Rafael, retirou da sua bolsa o coração e o fígado do peixe. Vamos lá. O quarto é o lugar do sacrifício. O peixe foi sacrificado. Mataram o peixe. E o que ele tirou do peixe? O fígado e o coração. A parte das entranhas. E a centralidade da vida. Coração
e entranhas. O peixe é a prefiguração de Jesus Cristo. Então, o que estava no quarto de Sara e de Tobias? O sacrifício do peixe, as entranhas do Cristo e o coração do Cristo. O que fez com que o demônio Asmodeu saísse do casamento de Sara e de Tobias? O sacrifício prefigurado do grande peixe, Jesus de Nazaré. Então, quando Jesus diz a Simão Pedro, vai lá e pesca e tira da boca do peixe a moeda, uma para ti e outra para mim. São as duas moedas do bom samaritano. Ele deixou duas moedas com aquele dono da hospedaria. Santo Agostinho traz a resposta, dizendo que essas duas moedas são a palavra e a Eucaristia. Então, o que estava nas moedas de Pedro? A palavra e a Eucaristia, que iria pagar o nosso imposto, que ia pagar o nosso preço. E no quarto de Sara e de Tobias, de forma escondida, Jonas foi jogado no ventre do peixe, do monstro do mar. Ele foi jogado onde? Nas entranhas que prefiguravam as entranhas de amor de Jesus Cristo. Foi jogado no quarto da intimidade do Senhor. O quarto da intimidade do Senhor é o cenáculo. É o quarto de cima. O quarto do casal deve ser sempre o quarto de cima. Não estou dizendo que tem que morar no sobradinho, não. Então, agora, a partir de agora, vamos fazer novas casas com quarto em cima. Não. O quarto pode ser embaixo, mas ele precisa ser elevado à altura do encontro com Deus. Precisa ser um encontro com Deus. E eles levantaram dentro do quarto um altar. O seu casamento precisa ser um altar de sacrifício que agrade a Deus. O seu casamento precisa honrar a Deus. O matrimônio precisa honrar a Deus. Então eles sacrificaram o peixe e levaram o fígado e levaram o coração. O maior exorcismo que um casamento pode fazer é quando existe amor naquele matrimônio. Porque é próprio do diabo não conhecer o amor. Ele não ama, então ele não suporta o amor. Então o sacrifício do peixe, entranhas, fígado, os órgãos vitais e o coração, as entranhas que representam o próprio Jesus, o próprio Cristo. Na vida desse casal de Sara e de Tobias, na vida deles havia ameaça, morte e dor. Imagina Sara, que já tinha, os maridos, tudo tinha morrido. E é interessante que o texto bíblico vai dizer que eles ganharam de casamento, presente de casamento, eles não ganharam ouro, incenso e mirra, mas eles ganharam uma sepultura. Já estava cavada a sepultura para Tobias. Então havia ameaça. Imagina casar desse jeito. Eu acho que já era providencial. Já estava dizendo, meu filho, você está indo para o caminho de morte. Vencendo o diabo da morte, mas você está morrendo do mesmo jeito. É sepultura. Já era prefigurativo isso aqui, né? Mas enfim, na vida desse casal havia ameaça, havia morte e dor. Mas venceram com confiança, sacrifício e amor. Sacrificaram a si e sacrificaram o peixe. Oraram juntos, como diz o texto, até que o amor se tornasse forte como a morte. O amor venceu a própria morte. O amor deveria enfrentar uma prova de vida e de morte. E juntos vão sem hesitar para esta prova. Nesta prova, juntos, a vida vence a morte. O casal, é claro, vocês, né, que já vivem há muitos anos juntos, ou aqueles que acabaram de se casar, enfim, o casamento é feito também de provas. A palavra provar tem como raiz hebraica estandarte. Deus, quando prova um casal, é porque Ele quer levantar esse casal como uma bandeira, como um testemunho, como um estandarte para o mundo, para dizer que em Jesus Cristo o amor vence a morte.
que em Jesus Cristo o amor vence a dor. Ele levanta aquele casal como um grande testemunho que o amor existe e que ele é eterno. Durante a prova da morte nupcial, da noite nupcial, o amor se revela mais forte que a morte. Quando o amor se torna sacrifício, ele sai da esfera do sentimento e assume sua essência, possibilitar que o outro viva. Oração, no caso de Sara e Tobias, oração mais amor esponsal é igual liturgia do casal. Vamos repetir, oração mais amor esponsal, liturgia do casal. Vai, para gravar. Não, gente, está ruim demais. Vai sair essa na gravação aqui, ó. Vocês estão morrendo. Então vamos lá. Oração mais esponsal é igual liturgia do casal. O peixe, o fígado, como eu disse, é o altar que foi elevado, é o sangue das portas. Eles sacrificaram dentro do quarto, o cheiro do amor penetrou aquele quarto e expulsou o mal. Eu tenho quantos minutos aí? Deve ser 5 agora, né? E eu termino então, 5, tá. Esse é o quarto de Sara e de Tobias, um quarto marcado com sangue. O sangue, a porta do quarto de um casal deve ser marcada com 2 sangues diferentes. O de Cristo e o do sacrifício cotidiano do casal. São dois abismos que se abraçam. O sangue do Cordeiro e a oferta de amor do casal. Aí podemos marcar os batentes da nossa porta. Nessa porta, quem entra por essa porta sabe que aqui acontece sacrifício. Aqui acontece oferta, aqui acontece doação de si, aqui acontece amor total. E como nós não temos muito tempo, eu queria falar de um outro quarto, mas vou falar de forma assim rápida, nem vou pegar o texto bíblico, você pode anotar para ler depois. Está em Juízes 16, 8 a 9 e versículo 12. 8 a 9 e versículo 12. É o quarto de um outro casal que tinha paixão, tinha sentimento, tinha consolação, só não tinha fidelidade. É o quarto de Sansão e Dalila. O texto bíblico vai dizer que enquanto ela instigava o seu marido a dizer o segredo da sua força, os inimigos já estavam dentro do quarto. Dalila teve a coragem de levar os inimigos para dentro do seu quarto. O lugar do amor, o útero, o lugar do sacrifício, a escola do céu. Ela levou os inimigos. E quando Sansão contou, a palavra Sansão significa luz do sol. E a palavra Dalila, noite. Ela viveu na noite porque ela apagou a luz do sol. Ela ficou na paixão, nos sentimentos, nas consolações, e esqueceu o mais importante, que era fidelidade. A palavra nazir, de nazireu, vem da palavra coroa. O cabelo, a força de Sansão não estava no cabelo, estava na sua consagração a Deus. O cabelo é o símbolo da coroa. Deus o coroou de unção. O cabelo era a consagração que Deus fez nele, era a coroa que Deus pôs nele, era o diadema que Deus pôs. E qual que era o segredo de Sansão? Ele diz para Dalila: a navalha nunca tocou os meus cabelos. Eu fui estudar essa palavra navalha, falei, por que o texto traz esses detalhes, né? Podia ter dito, eu nunca cortei meu cabelo, mas o texto diz, a navalha nunca tocou a minha cabeleira.
diz o texto bíblico. A navalha, essa palavra navalha no hebraico significa corromper e ao mesmo tempo, que eu anotei, gente, depois que a gente passa dos 40 anos tem que anotar, viu? A gente esquece, é a colinha. Vem da raiz alterar e corromper. Significa que Dalila conseguiu corromper a consagração de Sansão. A infidelidade dela não foi traí-lo com outra pessoa, mas foi roubar dele a consagração. Quando ela roubou a consagração de Sansão, e como que ela roubou? A Bíblia diz que ela o fez dormir no seu colo. Adão dormiu, morreu para nascer Eva. Jesus morre, dorme na cruz para que nós pudéssemos nascer para uma vida nova. A igreja nasce. Ela não o fez dormir por amor. Ela o matou, matando a sua consagração. Se o seu casamento começa a roubar a sua consagração, vocês estão na hora de parar e fazer um retiro pessoal. O meu casamento está a serviço de um carisma e o carisma colabora com o meu matrimônio. Eu me casei no carisma Canção Nova. Então, meu casamento precisa ser o jugo de Jesus e não a navalha que corrompe a minha consagração. Ela o fez dormir no seu colo, no seu joelho. E quando ela corrompeu, ela tirou a coroa da consagração dele, o que aconteceu? Os inimigos furaram os olhos dele. Onde estavam os inimigos? Dentro do quarto. E o que os inimigos faziam? Assistiam à intimidade de Sansão e Dalila. Porque primeiro teve a intimidade, depois ela instigou o seu segredo. Irmãos, o seu quarto é o seu quarto, é o seu cenáculo, é o lugar do seu Pentecostes como casal. Ali para o seu quarto é Deus que que está. Marque as batentes do seu quarto, as batentes da porta, com o sangue do Cordeiro e com o sangue do sacrifício de cada um. Aquela senhora que disse para mim que o marido nunca alterou a voz, ele já morreu há mais de 20 anos. Quando ela fala nele, os olhos dela brilham. E esses dias, pouco tempo eu passei na casa dela, ela disse, eu tenho saudades do meu esposo. União de coração, de espírito, de alma, sangue nas portas. E o inimigo não pôde entrar no quarto. Uma vez Hitler disse, não é bom exemplo não, né, a dar, mas enfim, Hitler disse que a única maneira de destruir a Igreja Católica era se fazendo católico, para destruí-la de dentro para fora. A única maneira de destruir um matrimônio e destruir um carisma é vivendo mal aquilo que eu sou chamado, vivendo dentro e destruindo e minando aos poucos o matrimônio e o próprio carisma. Então é me tornando um. As pessoas de fora nunca poderão destruir o seu matrimônio e nem o seu carisma. Só os de dentro. Só quem está dentro. Então veja, a Canção Nova, esse carisma que existe em pessoas, só será preservado, claro, ele vem de Deus, é Deus que cuida, as portas do inferno não prevalecerão, enfim. Mas quem precisa ser guardião do carisma são seus próprios membros.
no estado de vida que você está. Eu não tenho direito, e deixa eu dizer, eu não tenho direito de destruir aquilo que o sangue do fundador construiu. Não posso. É um crime. Então construa junto. Construa junto no seu estado de vida. Não sejamos Dalila. Não tenhamos ouro, incenso e mirra, menos a navalha. Ela nunca pode tocar na nossa consagração. Já levantaram a plaquinha, mas eu termino voltando, eu comecei com Coríntios, vamos terminar com Coríntios, não é verdade? Vamos lá no texto de Coríntios, então. Nós começamos com Coríntios, vamos terminar com Coríntios. 2 Coríntios 4-7. Falei do tesouro. Falei do verbo trazer e falei do tesouro. E trazemos isso em quê? Em vasos de barro. Que vaso é esse, minha gente? Esse vaso nós encontramos em João 19:29. João 19:29. A mesma palavra. Havia ali, está falando da morte de Jesus na cruz. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram no ramo de sopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Havia ali uma jarra. Na verdade, o termo no grego havia ali um vaso. Se o vaso sou eu e você que carregamos um grande tesouro, onde esse vaso deve permanecer? Onde estava o vaso de vinagre? Aos pés da cruz. É ali que o vaso precisa estar. E o último texto, Atos 9:15. Quando vai falar de Ananias rezando por Paulo, o Senhor vai dizer assim: mas o Senhor disse a Ananias, Atos dos Apóstolos 9:15, mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este homem, vamos ler juntos? Porque esse homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis e também aos israelitas. Você sabia que no grego não está escrito porque esse homem é um instrumento? Mas no grego está escrito porque esse homem é um vaso. E onde ficou Paulo? Trouxe nele as marcas do crucificado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, com Cristo eu estou crucificado. Então, reze por esse homem, porque ele é um vaso escolhido por mim, para estar aos pés da minha cruz. Você é o vaso, e traz um grande tesouro, que é um carisma e o seu estado de vida, a sua vocação matrimonial, para que ela permaneça, mesmo que você só tenha vinagre a dar a Jesus, mas não saia do seu lugar. O seu lugar é aos pés da cruz.